Let us turn together in our Bibles this morning to Exodus chapter 24. Vamos abrir juntos então agora a palavra de Deus em Êxodo capítulo 24. We'll be looking at the entire chapter. Nós olharemos por todo o capítulo nessa manhã. For the sake of brevity, I'll have Bruno read for us verses 15 through 18. Mas por uma questão de tempo, nós vamos ler os versículos de 15 a 18. Êxodo capítulo 24, versículos de 15 a 18, diz assim a inerrante e autoritativa palavra do nosso Deus. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória de Deus pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Let me begin this morning by asking you a very simple question. Deixa eu começar nessa manhã perguntando para vocês uma pergunta muito simples. And that is, what are the most important doctrines for your faith and for your life? E a pergunta é, qual é ou quais são as doutrinas mais importantes para a sua vida cristã? No doubt if you had to list them, you would say as a Christian, the doctrine of the Holy Trinity. Sem dúvida, se nós tivéssemos uma lista, ou se você tem uma lista, talvez a primeira que você dissesse é a doutrina do Espírito Santo. And as historic Christians, we would also say the person, the work of Jesus Christ. E como cristãos históricos que somos, obviamente diríamos também, a doutrina da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Essa também é importante. As Protestant Christians, we would say justification. Como cristãos protestantes, nós diríamos, a doutrina da justificação, certamente tem que estar na lista. That we are justified sola gratia, that is by grace alone. E nós somos justificados sola graça, em outras palavras, somente pela graça. Sola fide, that is by faith alone. Ou sola fide, que é somente por fé. And sola Christo, which is in Christ alone. E solos Christus, que é em Cristo somente. As Reformed believers, no doubt, if you had a list, you would also say the sovereignty of God in our salvation from beginning to end. E como crentes reformados, vocês certamente incluiriam na sua lista a soberania de Deus, do início ao fim da nossa existência. Near and dear to our hearts also is the understanding of the means of grace. E muito querido aos nossos corações estão o entendimento da doutrina dos meios de graça. How God Himself actually speaks to us in preaching. Como Deus, o próprio Deus, fala conosco através da pregação da palavra. And how He actually meets with us in the holy sacraments. E como Ele se encontra conosco nos santos sacramentos. One of the great Puritans, Thomas Watson, describes those means of grace like this. Puritano, Thomas Watson, descreve os meios de graça dessa forma. That in preaching we hear the voice of God. Que na pregação nós escutamos a voz de Deus. The sacraments we experience His kiss. E que nos sacramentos nós esperamos o seu beijo. So we all believe that there are some key doctrines for our faith and for our life. Então todos nós entendemos que existem doutrinas chaves para a nossa vida cristã. But in your list, where would you place the doctrine of the Old Covenant? Mas na sua lista, aonde você colocaria a doutrina das antigas alianças? I pray you've heard of the Old Covenant. Eu espero que vocês tenham já ouvido a respeito da antiga aliança. I pray at least you know that there's a new covenant. Eu espero que vocês pelo menos saibam que existe uma nova aliança. And that you are members of it. E que vocês são membros dessa nova aliança. Because there is a new covenant, that means there was an old E covenant. porque existe uma nova aliança, significa que existia uma velha aliança. How important is that covenant to you? Mas quão importante é essa antiga aliança importante para você? That covenant, to be precise, is the relationship between God and Israel. Essa antiga aliança, para ser mais preciso, descreve o relacionamento entre Israel e a igreja, entre Deus e Israel. And that relationship, that covenant, formally begins here in Exodus 24. E essa relação entre Deus e Israel começa oficialmente aqui em Êxodo 24. And that covenant lasted until the death and resurrection of Jesus Christ. E esse relacionamento, essa antiga aliança, foi válida até a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. As the New Testament tells us in Hebrews 8. Como o Novo Testamento nos descreve, nos fala em Hebreus capítulo 8.
Verse 13, verso 13, that Jesus Christ has made that old covenant obsolete. que Jesus Cristo fez aquela antiga aliança obsoleta. So how important is that covenant to you? Então, qual é a importância dessa antiga aliança para você? Well, certainly it was important and extremely so for the apostles. Certamente essa doutrina da antiga aliança foi extremamente importante para os apóstolos. And if it was for them, it must be for us. E se foi importante para os apóstolos, certamente deve ser importante para nós também. For example, the Apostle Paul bases his whole argument for justification on the relationship between Old and New Covenant. Por exemplo, o apóstolo Paulo baseia todo o seu argumento de justificação entre o relacionamento da antiga e nova aliança. In Galatians 3 and 4, he shows how those two covenants relate to bring us to Christ. Em Gálatas 3, capítulos 3 e 4, ele mostra como essas alianças se relacionam para nos trazer a Cristo. And in 2 Corinthians 3 and 4, he shows the validity of the new covenant ministry based on the old. E em 2 Coríntios 3, 4, ele mostra a validade dessas alianças para trazer esse novo ministério entre a nova e a antiga aliança. And how while both covenants have a ministry, we have a more glorious ministry. E porque essas alianças tinham um certo ministério, agora na nova aliança nós temos um mais glorioso ministério. And the entire book of Hebrews E todo o livro de Hebreus speaks to us about Jesus Christ being our great high priest. fala a respeito do Senhor Jesus Cristo sendo nosso sumo sacerdote. And because he is our great high priest, the entire Old Testament way of worship has been abolished. E porque ele é o nosso sumo sacerdote, toda a forma de culto do Antigo Testamento foi abolida. And he exhorts Jewish Christians to leave the temple and to cling to Christ. E aí ele exorta aqueles cristãos, para quem ele está escrevendo, os cristãos judeus, para abandonarem o templo e correrem para Cristo. So how important is it to understand this text here? Então percebe como é importante entender esse texto aqui agora? It illustrates for us our doctrine of justification, Ele ilustra para nós a nossa doutrina da justificação, how we understand preaching, como nós entendemos a pregação and how we understand our worship. e como nós vamos entender o nosso culto, a forma de cultuar a Deus. Now, just to say a word about the great controversy, though, about this text. Agora, só uma palavra de cuidado a respeito da controvérsia que envolve esse texto. In our time, we won't be spending time dealing with how these two things relate in all their detail. E nós não vamos, durante esse tempo, aqui a tratar sobre todos os detalhes desse texto, quais são todas as suas implicações. But in Reformed dogmatics, this has always been a great thorny issue of how the Old and New Covenants relate. Mas em teologia reformada, esse sempre foi um assunto difícil, essa relação entre a antiga e a nova aliança. Anthony Burgess, one of the great Westminster divines, Anthony Burgess, um dos grandes teólogos de Westminster, he said that in all points of divinity, he found no one that had as much controversy as this. ele diz que em todos os pontos da teologia reformada, ele não encontra um ponto que seja mais controverso do que esse. But what I want to show us today is not that controversy, but how it points us to the wonderful grace of God. E o que eu quero falar para vocês essa manhã é não o quão controversa é essa passagem, mas como essa passagem nos aponta para Cristo. And the fact that the apostles saw this covenant that's so important. E o fato é que o apóstolo Paulo viu essa aliança como algo tão importante Should heighten our awareness of the glory of God here on the mountain. que ela deve elevar o nosso entendimento, a nossa perspectiva da glória de Deus aqui no monte. And you see with me this morning 3 points that illustrate that glory. E nós vamos ter 3 pontos distintos que ilustram como essa glória é revelada. First of all, notice the glory of its inauguration. Primeiro, nós vamos considerar a glória da inauguração dessa aliança. Secondly, the glory of its ratification. A glória da ratificação dessa aliança, o segundo ponto. Thirdly, the glory of its signification. E o terceiro ponto é a glória do seu significado. So the first way that we see the glory of God here on this mountain is the inauguration of this covenant. Então percebam que nós observamos a glória de Deus aqui nesse capítulo, primeiro observando a glória da sua inauguração. That is to say, the way in which it began. Em outras palavras, isso é mencionar a forma como essa aliança começa. And as you ask yourself, well, how was it inaugurated? E aí você pode estar se perguntando, ok, mas como foi que ela foi inaugurada? You must see here that it was by the sovereign good pleasure of God Himself. Você precisa ver aqui que ela foi iniciada somente pela vontade do Deus soberano, Ele mesmo.
The fact that God himself makes the covenant should illustrate to us the overwhelming sovereignty of God. E o fato de que é Deus Todo-Poderoso quem estabelece essa aliança deve nos apontar para a soberania de Deus. And you see that illustrated for us in verse 3, just as one example. E nós podemos ver isso claramente ilustrado no versículo 3 como um rápido exemplo. When Moses ascends the mountain, Quando Moisés ascende ao monte, the Lord tells him to tell the people all of his laws and rules. é o Senhor quem diz a Moisés para dizer ao povo todas as suas leis e todas as seus mandamentos. That Moses does not go up with a list of demands from the people to God. Não é Moisés que está fazendo um documento com todos os direitos e desejos do povo e trazendo para Deus. And God does not ask Moses what the people want. E Deus está dizendo, ok Moisés, o que é que o povo está querendo? But God, in his sovereign good pleasure, he himself inaugurates this covenant. Mas é Deus, na sua graça soberana, quem está estabelecendo esta aliança. How can we read the Bible and not see the sovereignty of God everywhere? Como é que nós podemos ler a Escritura e não percebemos a soberania de Deus em todo lugar? How can we ever think of ourselves as mere dust, as being able to claim something from God? Como é que nós podemos olhar para nós mesmos sabendo que somos mero pó da terra e fazer clamores e fazermos exigências a Deus? You see this sovereignty of God as well back in chapter 19. E nós podemos também ver essa mesma glória de Deus sendo revelada no capítulo 18. And notice there with me verses 3 through 6. E vejam no capítulo 19, versículos de 3 a 4, de 3 a 6. Êxodo 19, 3 a 6. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto que fiz os egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. And again, you see the glory there, the inauguration is the sovereign grace of God. E aí nós percebemos que a glória da inauguração é a graça soberana de Deus. You've seen what I've done. Vocês percebem o que eu fiz, diz o Senhor. You've experienced how I bore you on eagle's wings. Vocês experimentaram que eu os trouxe com asas como águia. You know what it is to be brought to myself. Vocês experimentaram o que é ser trazido para mim. You know what it is to be a treasured possession of God himself. Vocês agora sabem, experimentaram o que é ser propriedade exclusiva do próprio Deus. They saw with their eyes and they experienced with their hearts the distinction between the world and the covenant people. Eles viram com os seus olhos e experimentaram em suas vidas a diferença entre ser qualquer nação do mundo e ser o povo da aliança de Deus. And God says, while all the earth is mine, you particularly belong to me. Enquanto o Senhor diz que toda a terra é minha, Ele diz, vocês particularmente pertencem a mim. You are my kingdom, not the world. Vocês é que são o meu reino, não o mundo. You serve me as priests, not the world. Vocês é que me servem como sacerdotes, não o mundo. You are the holy nation, not the rest of the world. São vocês que são nação santa e não o mundo. So God in His glorious sovereign grace inaugurates covenants. Então, o Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, na sua graça soberana, inaugura gloriosamente a aliança. And this is how He's worked throughout the history of salvation. E é exatamente dessa forma como Ele trabalha ao longo da história redentiva. The covenant with Adam in the garden, O pacto com Adão lá no Éden. with Noah after the flood, Com Noé com Noé depois do dilúvio. with Abram as He drew him out of the Ur of the Chaldeans. Com Abraão, quando ele o manda sair da terra de Ur dos Caldeus. The same way again, God does the same here, inaugurating it in sovereign grace. Da mesma maneira como ele fez anteriormente, aqui, novamente, o Senhor inaugura uma aliança de acordo com a sua graça soberana. Now it is true that the grace of God after the fall is not the same as that before. É verdade que a graça de Deus antes da queda não é semelhante à graça de Deus após a queda. Because Adam was not a sinner. Porque Adão não era um pecador. And so we speak of God's
goodness and God's good pleasure with Adam. Então nós falamos a respeito da bondade de Deus, da boa vontade de Deus para com Adão antes da queda. We speak of God's voluntary condescension to Adam. Nós falamos da voluntária condescência de Deus para com Adão antes da queda. We speak of His grace in terms of God's liberality towards Adam. Nós falamos a respeito da graça de Deus sendo extremamente liberal, dando tudo a Adão antes da queda. We speak of grace for us after the fall in terms of God giving us what we have not only not deserved, but what we forfeited. E nós falamos de graça depois da queda para se referir àquilo que Deus nos deu sem merecermos e que nós de fato recusamos antes da queda. But the fact that God inaugurates covenants from the garden all the way here to the old covenant should show us again the sovereignty of His grace. Mas o fato de que Deus trata de forma graciosa desde o Éden até aqui deve nos apontar para a forma graciosa como Deus estabelece a sua aliança. Did the universe have some thing about it that made God have to create it? Por acaso tinha um universo, alguma coisa especial para que o universo fosse criado? Did God have to make Adam in the garden? Por acaso tinha que Deus fazer Adão lá no jardim do Éden? Did God have to give him every tree except for one? Tinha que Deus, por acaso, estava ele obrigado a dar todas as árvores e frutas lá para Adão? And did God have to save him from his sins after he did sin? E tinha por acaso que Deus salvar Adão após a sua queda em pecados? See, God doesn't wait for us to do our part. Então percebe, Deus não espera por nós para que nós façamos a nossa parte. God doesn't need us. Deus não precisa de nós. If God wants to enter a covenant, He will. Se Deus quer entrar em uma aliança, Ele irá. It's as simple as that. E é simples assim. You stop and think recently about it, that overwhelming grace to you. Você tem meditado, tem pensado a respeito dessa graça consumidora sobre a sua vida? Have you stood in awe and wonder at this gracious God making a covenant with you, filthy sinner? Você tem estado em estado de assombro, de maravilha, porque esse Deus Todo-Poderoso fez um pacto com você, um pecador? The fact that God makes covenants with us should humble us. O fato de que Deus faz pactos conosco deve nos humilhar. It should also cause us to cry out that He in His sovereign good pleasure would make that covenant with others. E deveria também nos levar a clamar que esse Deus faça esse mesmo pacto que Ele fez conosco com outros que se perdem. We know that salvation is of the Lord. Nós sabemos que a salvação é somente de Deus. And just as He's called us into His glorious grace, E da mesma forma como Ele nos chamou para a sua gloriosa graça, we pray that God would by His Holy Spirit save the nation. nós rogamos para que Deus, pelo poder do seu Espírito, salve as nações. But there's a problem here. Mas existe um pequeno problema aqui. What about verse 3? E o que a gente faz com o verso 3? Notice the congregation replies. Perceba que existe uma voz, um acento do povo. O povo responde: All that the Lord has spoken we will do. tudo o que falou o Senhor, faremos. And again, you see that in verse number 8, the same thing. E novamente no verso 8 vocês percebem a mesma resposta. Verse 7, excuse me. Versículo 7. One of the interesting things to take note of in the scriptures is this. E uma das coisas que nós vamos perceber nas Escrituras é esse seguinte fato. When a covenant is made, we have to ask ourselves a question. Quando uma aliança é feita, nós precisamos fazer a seguinte pergunta. And that question is, who is taking the oath in the covenant? E a pergunta é: quem é que está tomando o voto, o juramento numa aliança? Who's making the promise? Quem está fazendo a promessa? In Genesis 3, it was God, and He showed that by slaying an animal and covering Adam and Eve with skins. Em Gênesis 3, quem fez essa promessa foi Deus. Ele demonstrou isso matando o animal e cobrindo Adão e Eva com peles de animal. In Genesis 9, it was God making the rainbow in the sky. Em Gênesis 9, foi Deus quem ratificou a aliança, quem fez o juramento, provendo o arco-íris nos céus. And the rainbow, as we call it, is the same Hebrew word for the bow and arrow. E o arco-íris, como nós dizemos em hebreu, significa a mesma coisa que o arco e flecha. And which way is that bow facing? Em qual direção está esse arco olhando? It's facing upwards towards God Himself. Ele está direcionado para Deus, diretamente para o Senhor. This is God's way of showing that He's taking the promise. E essa é a maneira pela qual Deus está demonstrando que Ele é quem está tomando a promessa. That He's saying, if I
do not keep my promise, may I be struck dead. É como se ele estivesse dizendo, se eu não mantiver a minha aliança, que eu seja morto. We see this again with Abram. Nós temos a mesma coisa acontecendo com Abraão. Genesis 15, Em Gênesis capítulo 15. where God tells Abram to take animals and to cut them in half and lay them in a line. Quando Deus manda Abraão, olha, pega animais, corta-os no meio e estabeleça uma linha, uma fila entre eles. And as Abram begins to fall asleep, E aí nós sabemos que Abraão começa a cair no sono. what does he see passing through the animals? O que é que ele vê nesse período que ele começa a ficar adormecido, passando entre os animais? He sees God himself passing through as a smoking fire pot. Ele vê Deus mesmo como uma flamejante, uma chama flamejante passando entre aqueles animais. Not Abram passing through, Não é Abraão quem está passando, but God passing through. mas é Deus quem está passando. Saying to Abram, if I do not keep my promise, may I be cut in half like those animals. E isso estava dizendo para Adão, se eu não mantiver a minha promessa contigo, que eu seja cortado ao meio, assim como estão cortados esses animais. But yet the problem is here, the covenant of grace, the people make the oath. Então, mas percebe, aqui nesse texto, nós vemos que existe um juramento por parte do povo. But here is where we see the gospel. Mas é aqui que nós vemos o Evangelho. While we do see here something of a distinction between the covenant with Abram and now the covenant with the Israelites, Apesar de nós vermos distinções do pacto estabelecido com Abraão e agora o pacto sendo estabelecido com Moisés, it's still the same covenant of grace, ainda é o mesmo pacto da graça, but yet the administration, the way in which it works is a little bit different. mas a forma da administração desse pacto, a forma como esse pacto funciona, é um pouco distinto. That's why when you read the Old Testament, É por isso que quando você lê o Antigo Testamento, you notice the legal feeling to it. você percebe esse tom legal no Antigo Testamento. Lots of laws and lots of punishment. Diversas leis, diversas punições. But here's where we see the gospel. Mas é exatamente aí que nós vemos o Evangelho. It's not that the Israelites are making the covenant themselves. Não é que os israelitas estão fazendo o pacto eles mesmos, eles estão construindo o pacto. It's not that God is responding to them. Não é que Deus está respondendo às demandas de Israel. It's not that they themselves can keep all the end of the bargain. E não é que eles podem podem cumprir todas as condições daquela barganha. Not that God says, I'll do my part if you do yours. Não é que Deus esteja dizendo, eu vou fazer a minha parte somente se vocês fizerem a de vocês. But the Apostle Paul says that God added the law to the covenant of grace. Mas o apóstolo Paulo diz que Deus, na sua sabedoria, adicionou a lei no pacto da graça. Paul says in Galatians 3, he added that law to act like a tutor. Em Gálatas capítulo 3 ele diz que Deus adicionou o elemento da lei na antiga aliança para servir como um tutor, como um professor. And Paul uses a very specific word there in Galatians 3:24. E Paulo utiliza uma palavra interessante lá em Gálatas 3. A pedagogos in the ancient world É o paidegogas no mundo antigo, was a person who had the parent's authority, que era a pessoa que tinha a autoridade de pai. not only to lead a child by the hand to school every day, Não somente a autoridade de pegar a criança pela mão e levá-la à escola todos os dias, but also having the authority to discipline that child. mas também concedia a autoridade para aquele homem de disciplinar a criança. God is saying to the Israelites, you are my little child, Então, o que Deus está dizendo para os israelitas é: vocês são meus filhinhos, and I must treat you as a little child. e eu preciso tratar vocês como minhas crianças, como meus filhinhos. You need a tutor Vocês precisam de um tutor to lead you by the hand, para que carreguem vocês pelas mãos, que levem vocês pelas mãos, to point you to Jesus para Christ, que os aponte nesse levar ao Senhor Jesus Cristo, but to discipline you when you fail. mas para também disciplinar vocês quando vocês falham. But here is the point where we see the overwhelming grace of God. Mas é aqui onde nós percebemos, agora no que eu vou falar, o que nós percebemos a maravilhosa graça de Deus. As Paul says in Romans 5, where sin increases, grace abounds all the more. É como Paulo diz em Romanos 8, aonde o pecado abunda, a graça abunda ainda mais. And that God actually gave the law to increase the Israelites' trespasses. E aí o entendimento que Deus adicionou a lei ao pacto para incrementar, para avultar o pecado de Israel. To
show them their inability to keep the law. para mostrar a eles a inabilidade que eles tinham de manter os artigos da transação. That they would long for one who would obey for them. Mas, entretanto, eles deveriam ansiar por aquele que viria que pudesse obedecer. And this particular administration of the covenant of grace E essa administração bastante particular do Pacto da Aliança, do Pacto da Graça, comes to its reality in Christ, chega ao seu clímax e à sua realidade em Cristo. where the Israelites say, all the Lord has spoken, we will do. Quando os israelitas estão dizendo tudo aquilo que o Senhor falou, nós vamos fazer. And where they fail, E aonde eles falharam, Jesus Christ says this. o nosso Senhor Jesus Cristo diz o seguinte, Psalm 40, verse 8. Salmo 40, verso 8. Here's a promise, a prophecy of the coming of Jesus. Aqui nós temos uma promessa e uma profecia a respeito da vinda do Messias, a vinda de Cristo, To fulfill all the terms of this covenant. para cumprir todos os termos dessa aliança, desse pacto. Jesus says, I have come to do your will, O God. E o nosso Senhor Jesus Cristo diz, eu vim para fazer a tua vontade, ó meu Deus. Notice that great distinction that exists. Percebem essa distinção enorme que existe? The Israelites say, all the Lord has spoken, we will do. Os israelitas, por sua vez, dizem, tudo o que Deus falou, nós iremos fazer. But the first thing that happens once Moses comes down the mountain is that they are already making golden calves. Mas a primeira coisa que acontece quando Moisés está descendo da montanha é que eles já estão fazendo um bezerro de ouro. And so they needed Christ, who himself comes to do the will of God. Então o que eles precisam é de Cristo, aquele que veio verdadeiramente para fazer perfeitamente a vontade de Deus. And so this covenant is inaugurated in a glorious way. Então essa aliança ela é inaugurada de uma forma gloriosa. The sovereign good pleasure of God. A soberania maravilhosa de Deus. But like all the Old Testament, it finds its reality only in Jesus. Mas todo o Antigo Testamento só encontra o seu significado em Cristo. For Christ is the end of the law for righteousness. Porque Cristo é o fim da lei para justificação. He's the telos, the goal of the law. Ele é o telos, ele é o centro da lei. Notice, secondly, the glory of God here is demonstrated in the ratification of the covenant. Mas nós também percebemos, no nosso segundo ponto, a glória de Deus sendo demonstrada na ratificação desse pacto, dessa aliança. A ratification is some kind of formal ceremony to bring it into reality. E a ratificação é um tipo de cerimônia formal para trazer aquilo que foi acordado em realidade. Like a man promises a woman, Como um homem que promete, faz um pacto com uma mulher then gives her a ring. e dá a ela um anel. In the same way, God engages himself with the Israelites E aí nós vemos que quando Deus faz a sua aliança com Israel, as he inaugurates the covenant. à medida que ele inaugura a aliança, But he also ratifies that covenant with a formal ceremony. ele também ratifica a sua aliança com uma cerimônia formal. Notice how this ratification of the covenant is put into effect. Veja como essa ratificação da aliança é posto em realidade. You see there, if you are marking your Bibles, Se você está acompanhando nas suas Bíblias, você vai enxergar isso. you see a lot of Moses going up and Moses coming down and Moses going up again and coming down again. Você vai ver esse movimento constante de Moisés. Moisés está subindo ao monte, descendo ao monte, ele sobe de novo, ele desce de novo. But don't miss the two things that he does here. Mas não percam as duas coisas que ele faz aqui, principais. First of all, he ratifies the covenant by building an altar for sacrifice. Primeiro, ele ratifica a aliança a partir da construção de um altar para oferecer sacrifícios. You see that in verse 4. Nós vemos isso no verso 4. And notice, interestingly, how the altar has 12 pillars according to the 12 tribes of Israel. Veja que interessante é que esse altar tem 12 pilares, segundo as 12 tribos de Israel. And on that altar were offered two types of sacrifice. E naquele altar era oferecido dois tipos de sacrifício. As verse 5 says, there are burnt as well as peace offerings. Como diz no versículo 5, havia as ofertas de sacrifícios como as ofertas pacíficas, ofertas de holocausto e ofertas de sacrifícios pacíficos. And you have to realize what
The book of Leviticus later on says about these sacrifices. E nós precisamos entender o que é que o livro de Levíticos vai nos informar a respeito de cada um desses pactos, de cada uma dessas ofertas. The burnt offering was put on the altar, and the fire of God itself would consume that meat. A oferta de holocausto era aquela que era colocada no altar e a chama de Deus viria para queimar aquela oferta própria. It was like God himself coming down and consuming it and eating it. Era como se o próprio Deus estivesse descendo dos céus e a consumindo, a devorando. It was a way of showing that the Israelites were laying themselves down as living sacrifices. Era uma forma de mostrar que eram os israelitas que estavam se colocando ali naquele altar como sacrifícios vivos a Deus. And that they belonged to God completely. E que eles pertenciam a Deus completamente. That they were the possession of God himself. Que eram eles que eram verdadeiramente a propriedade exclusiva de Deus. They were crying out for mercy as creatures to the great Creator. E que ali naquele holocausto eles estavam clamando ao Senhor como o seu Criador soberano. But God also gives a second kind of sacrifice. Mas Deus também dá um segundo tipo de sacrifício. There's also a peace offering here. Que são sacrifícios pacíficos. The peace offering is an offering that was partially consumed by God, and the rest was eaten by the people. O sacrifício pacífico era aquele que era parcialmente consumido por Deus e a outra parte era consumido pelo povo. We'll come back to that in just a moment with verse 11. Nós vamos voltar a esse mesmo ponto daqui a pouquinho quando nós analisarmos o versículo 11. But look at how the order of those two sacrifices are offered. Mas percebam a ordem com a qual esses dois sacrifícios são oferecidos. As the covenant is ratified, first the burnt offering, and then secondly the peace offering. À medida que a aliança é ratificada, primeiro você tem a oferta de holocausto e posteriormente você tem a oferta de sacrifícios pacíficos. The first was for sin. A primeira oferta, o primeiro sacrifício era para o pecado, era por causa do pecado. The second is for fellowship between God and man. E o segundo era para a comunhão entre Deus e o povo. And God is saying to the Israelites here that sin must be dealt with first. E o que Deus está dizendo para os israelitas é que o pecado, ele precisa ser lidado primeiro, Before there can be any peace between God and man. Muito antes para que possa haver comunhão entre Deus e o homem. His justice must be satisfied first. A sua justiça, a justiça divina, precisa ser satisfeita primeiramente. That we can experience His mercy, His grace, His peace. E só depois é que nós podemos experimentar a sua misericórdia, a sua graça, a sua paz. We must not miss that significant E nós detail. não podemos perder esse detalhe tão significante. This is the same thing that God did then, the same thing God has done for us in Christ. Essa mesma coisa que Deus está fazendo aqui, foi o que Ele fez por nós em Cristo. That Christ Himself has been given up to God for us. Que Cristo, o próprio Cristo foi dado para Deus em nosso local, em nosso lugar. That on the cross He ratifies the new covenant of grace. Que lá na cruz Ele ratifica essa nova aliança da graça. And because of that, we then, by faith, having been justified, have peace with God. E é por causa disso que nós fomos justificados e agora temos paz com Deus. And that same gracious God offers His grace to us. E é esse mesmo Deus gracioso que oferece a sua graça a nós. The same immense and the same glorious God A mesma imensa glória de Deus who knew these people's sins, que sabia os pecados desse povo. yet who makes covenant with them. E aí Ele vai e faz uma aliança com esse povo. He knows our sins so well. Ele sabe tão bem os nossos pecados. Nonetheless, He provides for us the sacrifice, Mas, entretanto, Ele provê para nós o perfeito sacrifício. so that not only did Moses see God face to face, De tal forma que não é somente Moisés que vê Deus face a face, but in Christ every believer sees Him face to face. mas em Cristo, cada crente vê a Deus face a face. God is a glorious God, Nosso Deus é um Deus glorioso. and in His wisdom He's provided a way for us to meet with Him face to face. E na sua sabedoria, Ele proveu para nós uma forma de encontrarmos com Ele face a face. And so He ratifies the covenant first of all with the sacrifice. Então Ele primeiro ratifica a aliança através dos sacrifícios. But then notice secondly in verse 8, Mas perceba, segundo, ainda no versículo 8, some of the blood was sprinkled upon the altar itself. pouco do sangue era aspergido no altar, But the rest is sprinkled upon the sinners. mas o resto do
sangue era aspergido sobre os pecadores. And Moses pronounces, "Behold, the blood of the covenant the Lord has made with you." E aí Moisés vai dizer, contemplem aqui o sangue da aliança, eis o sangue da aliança que o Senhor fez conosco. How glorious it must have been to be these Israelites being drawn out of Egypt. Que coisa gloriosa deve ter sido esse momento daqueles israelitas que foram trazidos para fora do Egito. And all they've done to this point is complain. E tudo que eles fizeram nesse ínterim era somente reclamar. All they've done is sin. Tudo que eles fizeram foi somente pecar. But here is God again. E aqui vem nosso Deus novamente. He doesn't come down and consume them with his fire. Que não vem dos céus e os consome com fogo. He consumes the offering on their behalf. Ele consome o sacrifício, a oferta, no local deles. And then that blood is actually sprinkled upon them. E aí aquele sangue do sacrifício é aspergido sobre eles. God voluntarily condescends down to sinners. Deus voluntariamente condescende-se a vir e tratar com pecadores. He cleanses our soul Ele limpa as nossas almas, apart from works. ora, sem contar com nenhum tipo de obra. They did nothing. Eles não fizeram nada. They stood there. Eles simplesmente estavam lá. They were passive. Eles estiveram completamente passivos. They're merely the recipients. Eles eram somente os recipientes, os recebedores da aliança. That's what Paul says in Ephesians 2. E é exatamente isso que Paulo diz em Efésios 2. That we, being dead in sins and Que trespasses, nós estávamos mortos em delitos e pecados. but God, Mas Deus, God has made us alive in Christ. Deus é que nos fez vivos novamente em Cristo. And by grace you've been E saved. por graça é que vocês foram salvos. And that is through faith. E isso é somente através da fé. And Paul says it's all grace and faith, the gift of Almighty E God. aí Paulo vai concluir que é somente fé e graça que vem o dom precioso de Deus. When somebody comes to you and says, well, faith is a work, or faith is my participation, E aí quando alguém chega para você e diz, peraí, fé é um tipo de obra, é a minha participação na aliança. you say, not only does Paul say that grace is a gift, Paulo vai respondendo que não somente a graça é que é um presente, é um dom de Deus, and the faith to receive that grace is a gift, mas que a fé para receber aquela graça de Deus também é uma graça de Deus, um dom de Deus. Paul says in Ephesians 2:10 this, Mas Paulo diz em Efésios 2, versículo 10, o seguinte: even the good works that we will do, mesmo as boas obras que nós produziremos, what does he say? o que é que ele diz? You know that verse? Vocês conhecem aquele verso? Even the good works he's prepared for us beforehand. to walk in them. Mesmo essas boas obras, foi Ele quem preparou para nós antes da fundação do mundo. Salvation from beginning to end is all of grace. Salvação do início ao fim é somente graça. Isn't it amazing? Isso não é impressionante? That God doesn't say, well, you need to do things to get in. Que Deus não diz para você, olha, peraí, você precisa fazer algumas coisinhas para entrar. And of course, we won't say that. E obviamente nós não vamos dizer isso. But God says that not only do we not do anything to get in, but we do nothing to keep it. Mas o fato é que a gente não faz não somente nada para entrar, a gente não faz nada de nós mesmos para nos mantermos dentro. All of grace. É tudo graça. God doesn't allow us in graciously Deus nos permite entrar de forma graciosa. only once we get in and He changes the game. E quando Ele faz, e quando Ele permite isso, Ele não vai lá e muda as regras do jogo. It's not in by grace and stay in by all your hard work. Não é, ok, você entra pela graça, mas você permanece por tudo que você vai fazer, por suas obras, pelo seu esforço. It's grace and grace alone. É graça e depois graça somente. But what does this covenant, that covenant so long ago, have to do with me? Mas peraí, você deve estar se perguntando, o que é que esse pacto, feito há tanto tempo atrás, tem a ver comigo? Again, how important is it for your faith to understand the relationship between Old and New Covenant? Novamente, qual é a importância de você entender o relacionamento entre a antiga e a nova aliança? You see that in Hebrews chapter 8. Nós vemos isso em Hebreus capítulo 8.
Notice here in verse number 5, Percebam aqui no versículo 5, after the writer explains that the Jewish priests served in an earthly replica, depois que o escritor aos Hebreus explicou que aqueles judeus serviam no templo, que era uma réplica terrena, he says in Hebrews 8 verse 6, ele diz em Hebreus 8:6, Christ has obtained a ministry Jesus obteve ministério that is as much more excellent than the old tanto mais excelente quanto é o antigo, as the covenant he mediates is better. como também o pacto que ele serve como mediador é bem melhor. The old covenant has given way to the new covenant A antiga aliança agora deu lugar à nova aliança, because we have a much more excellent minister. porque nós temos o ministro superior dessa nova aliança. We have a much more excellent mediator. Nós temos um mediador ainda muito mais excelente. And that's why he goes on to say at the end of verse number 6 that this covenant is based upon better promises. E é por isso que ele vai afirmar no final do versículo 8, do versículo 6, que essa aliança é baseada em superiores promessas. The new covenant has better promises. A nova aliança tem melhores promessas. Because the old covenant, verse 7 says, was full of faults. Porque no versículo 7 ele vai dizer que a antiga aliança era cheia de falsidades, cheia de dificuldades, de problemas, de dificuldades. I have no idea what he just said. Não tenho ideia do que ele acabou de dizer. Did my sermon just change? Não. Am I now a Pelagian, Arminian? There was a need for a second covenant. Havia necessidade por uma segunda aliança, uma segunda promessa. The problem was not with God. O problema não era com Deus. The problem was not that God didn't do a good enough job. O problema não é que Deus não fez um trabalho muito bom com a primeira aliança ou com a antiga aliança. But the problem is one that God himself introduced into that old covenant. Mas o problema é o problema que Deus mesmo apontou introduzindo a lei da antiga aliança. Remember again that conditional language. All the Lord has spoken, we will do. Você lembra novamente, traga à sua memória agora aquela linguagem condicional do juramento do povo. Tudo que o Senhor disse, nós faremos. And recall the language of Exodus 19 that we also read. Traga sua mente novamente a linguagem também de Êxodo 19 que nós lemos posteriormente. For after God said, you've seen what I've done, all that I've done. Quando Deus disse, vocês viram tudo que eu fiz, tudo que eu executei por vocês. Exodus 19:5 says, if you will obey my voice. Êxodo 19:5 diz, se vocês agora obedecerem a minha voz, then I will keep my covenant with you. só então, ou então, eu vou cumprir, eu vou manter a minha aliança. Again, he did this to point them to the greater mediator. E novamente, o motivo pelo qual ele fez isso, pelo qual Deus proferiu essas palavras, foi para apontá-los ao seu grande mediador. And the Israelites were a little child. E que os israelitas eram como criancinhas. They weren't ready to understand Jesus Christ. Eles não estavam prontos para entender Cristo. They had to mature first. Eles precisavam amadurecer primeiro. They had to be catechized. Eles precisavam ser catequizados. They had to be instructed. Eles precisavam ser instruídos. They had to grow in their understanding. Eles precisavam crescer no seu entendimento. So God was showing them that the old covenant, it had faults to point them to Jesus. Então o que ele está dizendo é que essas falhas, essas necessidades, carências da antiga aliança estão apontando para a perfeição e a plenitude em Cristo. And then also notice with me Hebrews 9 verse 15. E perceba também em Hebreus 9, versículo 15. He says this, therefore he, that is Jesus, is the mediator of a new covenant. Diz o texto, por isso ele mesmo, Cristo, ele é o mediador da nova aliança. So that those who are called A fim de que aqueles que foram chamados may receive the promised eternal inheritance. Recebam a promessa de herança eterna. Since a death has occurred, Uma vez que a morte existe, houve remissão para a morte encontrou a remissão das suas transgressões.
origem, that redeems them from the transgressions committed under the first covenant. que os redime das transgressões que foram cometidas na primeira aliança. We have now in this new covenant the wonder of Christ. Nós temos agora nessa nova aliança o maravilhoso Cristo. The writer there speaks about those who are called to receive an eternal inheritance. E aí o escritor vai falar a respeito daqueles que são chamados, são eles quem recebem uma eterna herança. He's not speaking there of the covenant broadly considered. Eles não estão falando ali da aliança considerada de uma forma larga, de uma forma extensa, But he's speaking of what we call effectual calling. mas ele está falando de uma doutrina específica chamada de a chamada eficaz. It's those who themselves have received all the blessings of the covenant by faith. É que todos aqueles que propriamente se apropriaram, receberam as bênçãos do pacto da graça. And that's so important to recognize. E é tão importante que nós reconheçamos, Because how many people in churches today, porque tem muita gente nas igrejas dizendo hoje em dia, and even us as preachers, e muitas vezes nós como pastores, como pregadores, have we thought or have we preached that everyone believes? nós de uma forma ou de outra já pregamos algo da seguinte forma, que todos creem, That we preach in a way that communicates that merely a membership in church saves. e às vezes nós comunicamos que somente ser membro da igreja, somente isso vai lhe trazer salvação. That as long as our church is full, people are saved. E desde que as nossas igrejas estejam lotadas, todos os assentos ocupados, as pessoas estão salvas. As long as they put some money in the offering, they are redeemed. Somente quando eles, desde que eles continuem trazendo suas ofertas, colocando dinheiro nos gasofilaços, eles estão redimidos. As long as they worship with their cold hearts, they are recipients of this eternal grace. Mesmo que eles cheguem para cultuar a Deus com seus corações frios, eles ainda serão receptores da graça de Deus. But God sees the church. Mas Deus vê a igreja. God threatens to vomit the lukewarm church out. Deus ameaça vomitar a igreja morna para fora. God threatens to remove the lampstand from that church. Deus ameaça remover o lampião, a lamparina daquela igreja. May we never be like the Israelites who merely rested upon their formal membership. Nunca sejamos como os israelitas que confiaram tanto na formalidade da sua participação da aliança. May we never be like those in the days of the prophets who said, the temple, the temple. Que nós nunca sejamos como aqueles que diziam no tempo dos profetas, nós temos o templo está ali. That just because they had it, that they were redeemed. E só porque eles tinham aquela construção ali que eles eram redimidos. But may the beauty of God's covenant lead us to a true, lively faith. Mas que a beleza da aliança de Deus nos leve a uma vida verdadeira de fé. And may we preach to all those in that great covenant, E que nós preguemos para todos dentro dos padrões do ensinamento dessa grande aliança. independent upon the Holy E Spirit. completamente dependentes da obra do Espírito Santo. To preach to all and to offer grace to all. Para pregar para todos e oferecer essa graça maravilhosa a todos. Trust the Spirit to call those inwardly who belong to Him. E confiar na obra do Espírito Santo para chamar todos aqueles que pertencem a Ele. The Spirit of God would lead all those in the visible church to embrace the gospel of Jesus Christ. Roguemos para que o Espírito traga todos aqueles que estão presentes na igreja visível de Cristo a abraçarem-se com Cristo. That all those, our children, all of our elderly would believe the gospel. Roguemos para que as nossas crianças e também os nossos idosos, que todos eles acreditem no Evangelho. If we hear that voice of Christ today, we are assured that we have that eternal inheritance. Se nós escutarmos essa voz de Cristo hoje, nós podemos ter certeza que nós temos essa herança eterna. So God has inaugurated and ratified His covenants with a glorious promise. Então, de forma gloriosa, com promessas gloriosas, Deus inaugurou e ratificou a sua aliança. Promise in Jesus Christ. A promessa em Cristo. With that said, I want you to just imagine for a moment an illustration. E tendo dito tudo isso, eu queria que vocês parassem para imaginar a seguinte ilustração. Imagine that you have made a new friend, Imagine que vocês fizeram novos amigos, novas amizades. and you come to know this new friend in a personal way. E você começou a conhecer, agora que fez essa amizade, começou a conhecer muito particularmente esse seu novo amigo. And to show your friendship is meaningful,
E para que você demonstrasse para esse novo amigo que essa amizade não é de mentira, tem significado, é genuína, you invite that new friend into your home for a meal. você chama aquele novo amigo para a sua casa, para uma refeição. As we gather around that table, it's a wonderful way that we express friendship. E quando nós nos reunimos naquela mesa para aquela refeição, é uma forma extraordinária de demonstrarmos essa amizade. That as the New Testament describes it as we break bread together. E aí quando o Novo Testamento vai descrever que quando nós quebramos o pão juntos. You see, we do that because God does that with us. Percebe? Quando nós quebramos o pão juntos, nós fazemos isso porque Deus é quem quebra o pão também conosco. We see the glory of this covenant. E aí nós percebemos a glória dessa aliança. Not so much in the cloud, in the fire, in the thunder, in the lightning. Não tanto na nuvem, na chama, nos raios e nos trovões. But we see its glory in the closeness of the meal that exists. Mas nós percebemos essa glória também na intimidade que é vista na refeição presente nessa aliança. You see there in verse 9. Nós vemos isso no versículo 9. Back to our text. De volta a Êxodo 24. You see there Moses and Aaron, Nós vemos lá Moisés e Arão, Nadab and Abihu, Nadab e Abiú, and 70 elders. e 70 anciões. They're all together ascending up the mountain. Eles estão juntos agora subindo ao monte. And they're going to now partake E agora eles vão participar of the portion of the peace offering that belonged to the people. da porção que lhes cabe do sacrifício pacífico que mais na frente vai ser oferecido ao povo no cotidiano de Israel. Again, all the burnt offering was consumed by God. Mas lembre-se novamente que a oferta de holocausto era totalmente consumida por Deus. And Leviticus says that the peace offering was partially consumed by God and partially to the people. Mas em Levíticos nós somos informados de que as ofertas pacíficas elas eram parcialmente consumidas por Deus e o restante também comido pelo povo. And the book of Leviticus says so wonderfully E o livro de Levíticos descreve isso de uma forma tão maravilhosa that when the people partook of that peace offering, que quando o povo participava, tomava daquela oferta pacífica, that they were to do it in the vicinity of the tabernacle, que eles deveriam fazer aquilo nas circunvizinhanças do tabernáculo, because they were eating with God. porque eles estavam ceando com o próprio Deus. We read in our passage in verse 11, E nós lemos na nossa passagem, no versículo 9, they beheld God, eles contemplaram a Deus, and they ate and drank. e eles comeram e eles beberam. This is the same God that we are going to see later on. Esse é o mesmo Deus que nós vamos ver um pouco mais na frente. When he tells Moses that no one can see me and live. Esse mesmo Deus dizendo mais na frente a Moisés: ninguém pode me ver e ainda assim viver. This is the same God that God threatened the Israelites. If they even touch the mountain, they should be put to death. Esse é o mesmo Deus que estava ameaçando os israelitas: mesmo que vocês triscarem na montanha, vocês vão ser mortos. That even their animals had to be kept away from the mountain. De tal forma que até os seus animais precisavam ser mantidos fora da circunvizinhança do monte. This is the same God that restricted access to the high priest into the Holy of Holies. Esse é o mesmo Deus que restringiu a entrada aos santos dos santos somente ao sumo sacerdote. But yet in the peace offering, he gives a glimpse of the new covenant. Mas, entretanto, quando nós observamos as ofertas pacíficas, Deus nos dá um vislumbre da nova aliança. So we read in verse 10 E aí nós lemos no versículo 10 that they were brought into heaven itself. que eles foram trazidos aos próprios céus. Because when we gather in the presence of God, it's no longer earth, it's heaven. Porque quando nós nos reunimos na presença de Deus, nós não estamos mais na terra, nós estamos nos céus. We read there was under his feet, that is God's feet, E nós lemos que eles estavam aos pés de Deus, estavam sobre seus pés. as it were a pavement of sapphire stone. E é como se o pavimento fosse feito de pedras de safira, Like the very heaven for clearness. como próprios céus, uma ilustração muito clara.
Now here is a type and a shadow for them. E aqui o que está sendo apresentado é um tipo, é uma sombra. But where do we read and where do we know that language of the clarity of the feet of God? Mas onde é que nós temos um entendimento claro a respeito do brilho, da claridade dos pés de Deus? We read this in its fullness in Revelation 21 and 22. Nós lemos isso na completude da sua revelação em Apocalipse 21 e 22. God is giving them a preview again of what is going to come. O que Deus está dando para eles é somente uma prévia daquilo que está para vir. It's as if God in the Old Testament, He hides Himself behind veils. É como se Deus estivesse no Antigo Testamento escondendo-se a si mesmo por trás de véus. But every once in a while He makes a little opening in the veil to show something in His glory. Mas aqui e acolá Ele abre uma brechinha no véu para que o povo veja um pouco da sua glória. Every once in a while He allows His children to come into that inner sanctum. De vez em quando Ele chama todo o povo de Israel, todo o seu povo, todos os seus filhinhos para aquela glória do dentro do santuário. What an amazing thing it must have been for those 70 elders and those 4 men. Que coisa extraordinária deve ter sido esse momento para aqueles 70 anciãos e aqueles 4 homens. To behold God in the means of food and drink. Contemplar a Deus através daquela refeição, comida e bebida. Wouldn't it be amazing if we as well could behold God in food and drink? Não seria extraordinário se nós também hoje pudéssemos contemplar a Deus através de comida e bebida, através de uma refeição? Wouldn't it be amazing if instead of just a few elite people, não seria extraordinário se ao invés de poucos escolhidos, um pouco número de pessoas, parte de uma elite, all of God's children would be invited for a meal? Ao invés disso, que todo o povo de Deus, todos os filhinhos do Senhor pudessem ser trazidos a uma refeição. Wouldn't it be amazing if instead of an earthly mountain, não seria extraordinário se ao invés de uma montanha, we could come to God and feed with Him upon a heavenly mountain? Nós pudéssemos chegar a Deus e nos banquetear com Ele numa montanha celestial. Wouldn't it be amazing for us instead of an earthly sacrifice? Não seria extraordinário se para nós, ao invés de um sacrifício terreno, that we could partake of a final, perfect sacrifice? De que nós pudéssemos agora tomar parte, diferente dos crentes da antiga aliança, de um novo e vivo sacrifício. Wouldn't it be amazing for us to leave earth and go to heaven? Não seria extraordinário se nós pudéssemos deixar a terra e ir para os céus? Wouldn't it be wonderful for us if we just got a glimpse of that glory? Não seria extraordinário se nós pudéssemos ter pelo menos um pedacinho, contemplar um pouquinho daquela glória? When you partake of the Lord's Supper, you have this. Mas quando você participa da ceia do Senhor, você tem tudo isso. This is Jesus Christ's visible sign and seal. A ceia do Senhor são os símbolos visíveis do nosso Senhor Jesus Cristo. His signification of the covenant with us. É o seu significado, é Ele demonstrando, externalizando o significado da sua aliança conosco. When we partake of the bread and wine of the Lord's Supper, quando nós participamos do pão e do vinho da ceia do Senhor, the Holy Spirit Himself lifts us up to heaven. O Espírito Santo de Deus, Ele mesmo nos leva para os céus. And our assembly becomes, as it were, a sapphire stone. E aí a assembleia, a igreja, o local da igreja é como se tornasse o chão de safira. Like the very heaven for clearness. Como os próprios céus claros e azuis. And this is why in the ancient church, and maybe even in your own liturgy, e é por isso que a gente vê na igreja antiga, na sua antiga liturgia, the church has ever cried out to God, Sursum Corda. Que a igreja cantava, recitava o Sursum Corda. Lift up your hearts. Levante-se o seu, exalte o seu coração. Habemus ad Dominum. We have them with the Lord. Habemus ad Dominum. Nós estamos presentes com o Senhor. We lift our hearts in the Lord's Supper in celebration. Então nós elevamos os nossos corações na ceia do Senhor para o Senhor em celebração. Because the reality has come in Christ. Porque a realidade veio para nós em Cristo. We lift our hearts in participation. Nós elevamos os nossos corações nessa participação. Because this is my body and this is my blood. Porque diz o Senhor, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue.
He who eats my body, he who drinks my blood has eternal life. Aquele que come do meu corpo e que bebe do meu sangue, esse tem vida eterna. And we lift our hearts up in anticipation. E aí nós levantamos os nossos corações, exaltamos os nossos corações em antecipação. That one day Jesus Christ himself will eat again with us in Que that um meal. dia o próprio Cristo fará aquela refeição conosco. And so heaven itself can be described in Revelation 19 Então, os próprios céus podem ser descritos de forma apropriada em Apocalipse 19, as a meal, como uma refeição. the wedding supper of the Lamb, A refeição, a ceia das bodas do Cordeiro. for Jesus Christ, the great husband of the Os church. anjos têm inveja de nós, The angels in heaven are amazed at God's grace to the church. que os anjos dos céus se maravilham a respeito da glória de Deus, da graça de Deus para com a igreja. A church of not many wise, not many rich, not many great, Uma igreja de não muitos sábios, de não muitos ricos, de não muitos importantes, but a church of sinners. mas uma igreja de pecadores. So we may not think of the old covenant as that important for us. Então, muitas vezes, apesar de pensarmos que a antiga aliança não é muito importante para nós, You may think this covenant theology stuff, I don't understand it. você pode dizer, esse negócio de teologia do pacto, teologia da aliança, eu não entendo nada disso. But you have the Holy Spirit in your heart. Mas vocês têm o Espírito Santo em seus corações. He's the down payment of our eternal inheritance. Ele é a nossa herança, ele é o pagamento, aquilo que nós recebemos, que nos direciona a nossa eterna herança. And when He joins us to Jesus, E quando ele nos une a Cristo, gives to our minds understanding. ele dá à nossa mente entendimento. The simplest believer may understand the heights. O crente mais simples agora pode entender as coisas mais difíceis, mais complicadas. And the depth, E as coisas mais profundas. and the vast wideness E as coisas mais vastas e mais difíceis. of the love of God in Jesus Que Christ. dizem respeito ao amor de Deus em Cristo Jesus. That is glorious. E isso é glorioso. Amen. Amém. Oremos. We praise you, our Heavenly Father. Nós te louvamos, nosso Pai Celestial. You are such a glorious God. O Senhor é um Deus tão glorioso. But knowing our sinfulness, E sabendo da nossa pecaminosidade, you have hidden yourself to show yourself. o Senhor escondeu-se a si mesmo para que depois viesse a mostrar-se a si mesmo. You've clothed yourself in all these Old Testament pictures O Senhor se vestiu com todas essas figuras do Antigo Testamento to give us a glimpse into your heart of love. para que o Senhor nos desse um vislumbre do seu coração de amor. Fill our minds and hearts with wonder at your grace. Ó Deus, enche as nossas mentes e os nossos corações com a maravilha da tua graça, com a tua maravilhosa graça. That we truly would know the height and depth and breadth of your love. Que nós verdadeiramente venhamos conhecer a altura, a profundidade e o comprimento do teu amor. Dear God, we pray for that love to spread abroad to the world. Ó Senhor querido, nós te rogamos que esse grande amor se espalhe pelo mundo. We know that we are desperate for it. Nós sabemos que nós estamos desesperados por isso. How much more so the lost world. Quanto mais desesperado está o mundo perdido. Lord, we pray that you would not only give us a wonder at that grace for us, Ó Deus, nós te rogamos que o Senhor não dê essa maravilhosa graça somente para nós, but even this week, give us a burning passion for that love towards the world. mas mesmo nessa semana, mesmo agora, que o Senhor nos dê essa paixão pelo mundo que se perde. We pray for the preaching of the gospel to transform our lives and the lives of our neighbors. Nós te rogamos que a pregação do Evangelho transforme as nossas vidas e as vidas dos nossos vizinhos. That if God can transform our sinful hearts, Porque se o Senhor Deus pode transformar o nosso coração pecaminoso, He truly can save the simple hearts of those that we love. o Senhor certamente pode salvar, converter o coração daqueles que nós amamos. We praise you, we thank you, and we ask this in Jesus' name. Nós te louvamos, te agradecemos e te rogamos em nome de Cristo.